Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 4 a 10. Uma das frases que mais ouço no ministério pastoral, é comum eu ouvi-la ao longo do dia, ao longo da semana, especialmente após uma mensagem. Sabe qual é a frase que pastores mais ouvem depois de uma mensagem ou depois da leitura de um texto? Nós as falamos sem nem levar em consideração o peso e o que elas representam na nossa vida, mas é algo comum, é algo usual. Termina uma mensagem, termina uma leitura, ou você na sua casa faz a leitura de um texto, você na sua casa lê a palavra de Deus, um pensamento que é recorrente na nossa mente, qual que é? Mas isso é muito difícil. Não é verdade que nós pensamos assim? Você lê um texto e você diz, não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui talvez o pastor consiga, porque tem vida dedicada a isso. Talvez os mais idosos, que já foram trabalhados pelo Espírito Santo, mas eu não tenho condições. Eu que me converti tem 5 anos, 10 anos, eu não consigo isso. Primeira, isso é muito difícil. Segunda, isso é muito complicado. Nem sempre é o quê? Possível. Coisas que nós lemos nas Escrituras, o que nós dizemos? É complicado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão do quê? Da lei. Isso é complicado. Jesus diz que temos que amar a todos. Mas isso é muito complicado. Jesus diz que nós devemos perdoar a todos. Isso é muito difícil. Entenda, quando você classifica algo como muito difícil ou complicado, sabe o que na verdade você está fazendo? Você está colocando tudo em uma área cinzenta, em um reservado para pecar. Você literalmente está consentindo de que aquilo que a palavra de Deus diz que você deve fazer ou não deve fazer, você tem um salvo-conduto para às vezes fazer. Por quê? Porque é complicado. Porque é muito difícil. Quando você classifica algo que a palavra do Senhor diz como complicado ou difícil, o que você está fazendo? Você não está admitindo sua fraqueza. Nem mesmo está dizendo que a palavra de Deus, ela é fiel. O que você está pedindo? Intervalo. Essa é a área da minha vida que agora eu não consigo crescer. Eu cheguei no meu limite, cheguei no meu topo. Até aqui eu vou, ajudar o próximo eu ajudo, estar na igreja eu estou, amar, eu amo quem gosta de mim, quem não gosta de mim eu quero mais que se ferre mesmo. Odiar, eu faço de tudo para não odiar, mas também eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair dela, eu assumo mesmo, eu sou sincero, eu sou transparente. Mas e o amor? Isso é complicado. E o perdão? Isso é complicado. Isso é muito difícil. É difícil. Em outras palavras, sabe o que nós estamos dizendo? Até aqui eu vou, daqui para lá, eu creio, é palavra de Deus. Só que existe uma diferença entre crer e o quê? E confiar. Nós cremos, mas nós confiamos. Quer ver um exemplo? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão do quê? Você crê nisso? Sim ou não? Você é pecador? Todo que pratica o pecado também transgride a lei. Você confia nisso? Viu como é que diminui? Nosso problema não é crer. Crer nós cremos. Nosso problema é confiar. Porque quando nós confiamos, às vezes não nos importa nem como está escrito. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve a Bíblia na sua mão, um indivíduo, um presidiário que converteu-se ao Evangelho, converteu-se a Cristo, mas nunca recebeu Escritura, ele crê. E por incrível que pareça, este confia mais às vezes do que nós. Por quê? Porque ele só tem confiança. Nós temos o quê? O debate. E nossos debates terminam como? É difícil, é complicado.
Ninguém consegue viver assim. A palavra do Senhor diz: pecado, iniquidade. Vocês sabem o que quer dizer pecado? Pecado significa maldade, pecado significa perversidade, pecado significa transgressão, pecado significa anarquia, pecado significa injustiça. Todas as vezes que nós pecamos, nós cometemos maldade, perversidade, transgredimos, anarquizamos e injustiçamos. Quando você peca contra quem? Contra quem mais? Contra o? Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus e é contra o nosso próximo. Porque todo pecado que cometemos, ele tem um objetivo: nosso prazer. Nenhum pecado é desprazeroso. Desprazeroso é dieta. Desprazeroso é remédio. Dieta você faz forçado, remédio você toma forçado. Pecado, ninguém precisa fazer força, meu amigo, é natural. É o caminho normal da casa. Que pecados são esses? Vocês sabem quais são os pecados? Pecado é tudo que é maldoso, perverso, tudo que é transgressor, tudo que é anarquista, tudo aquilo que vai contra o certo. Se você abrir sua Bíblia, nós já abrimos semana passada, em Marcos 7, pecado, Jesus estabelece uma lista. Prostituição, que é a venda de si mesmo, incluindo muitas vezes nessa negociação o corpo. Furtos, desejo de ter o que não é próprio. Homicídios, aquele desejo de matar. O indivíduo supera o Charles Bronson. Desejo de matar foi até o 6 ou 7. O indivíduo passa décadas querendo matar. Adultérios, desejo de sexo fora do casamento, por mais que não o tenha feito, mas o desejo. Avareza, não querer compartilhar o que tem e querer ser dono de tudo, para ter tudo para si. Malícia, ver maldade em tudo e tratar tudo com maldade segundo as intenções. O malicioso é maldoso. Você pode mostrar para ele uma flor, dizer: olha que coisa linda. Ele não vai enxergar defeito. Ele vai procurar entender por que você achou aquela flor bonita. É assim que funciona a mente do maldoso. Não tem a ver com a flor. Tem a ver com a sua intenção em mostrar para ele a beleza. Olha que flor bonita. Por que ele quer me convencer que essa flor é boa? Tem alguma coisa nessa história. Dolo, quando agimos sabendo que estamos agindo errado. Lascívia, quando tudo para nós é sensual e sensualizamos em tudo. Inveja, quando não apenas queremos o que é do outro, mas quando queremos, na verdade, matar o outro. Lembram-se que eu falei? O invejoso não quer o que você tem. O invejoso quer ser você e quer matar você. Se você for rico, o invejoso diz: também, com tanta ajuda. Se você for pobre, vier à junta diaconal solicitar uma cesta básica e a junta diaconal lhe der, o que o invejoso vai pensar? Conseguiu a cesta porque era ele. Se fosse eu a pedir, a junta não me dava. O invejoso não quer o que você tem. O invejoso quer o que você é. E se ele puder te matar no processo, ele mata com tranquilidade. Prosseguindo a lista de Jesus em Marcos 7, blasfêmia, quando dizemos que é algo de Deus o que na verdade não é. É Deus que está querendo, Lidiane, que você seja fotógrafa da IPT. É Deus que está querendo, Sandro, que você abra uma empresa que represente a IPT. É Deus. Isso é blasfêmia? Eu lá sei se isso é vontade de Deus. A palavra do Senhor ainda diz: dolo, inveja, blasfêmia, soberba, ter a baixa autoestima de achar-se melhor que todos. Todo soberbo tem baixa autoestima. Ele só se acha melhor do que o outro porque ele sabe que dentro de si ele não é ninguém. Loucura, falta de juízo, inconsequência, ânimo dobre. Esses são os pecados de acordo com Jesus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei.
Verso de número 5. Sabeis também que ele se manifestou para fazer o quê? Tirar os... Igreja, preste bem atenção, por gentileza. Eu queria que você forçasse a sua mente e você lembrasse. Quem te ensinou? Quem te ensinou? Quem disse a você que você pode viver uma vida pecando? Quem te ensinou que é normal você pecar? Normal. A gente menos percebe, já foi. Como que você consegue viver uma vida onde o pecado passa a ser algo que, por mais que você não queira fazer, mas é o que tem e já está até acostumado? Há pecados nossos que têm dia e hora marcada. Há pensamentos nossos que têm dia e horário marcado. Há situações da nossa vida, e aí o crente, muitas vezes, ele até não quer pecar, mas o que ele faz? Ele monta o cenário do pecado. Para caso ele peque, eu nem queria, mas tudo me levou a isto. Exemplinho bobo, eu tenho a minha fixação, a comida que eu mais gosto é aipim frito. Aipim frito recém-saído da frigideira com aquele salzinho, que agora não pode ser mais sal branco, tem que ser um salzinho já meio rosinha lá por causa da saúde. Não posso botar muito, senão a mulher vem dar um tapa na minha mão. Mas ainda assim, ainda vou caminhando com o meu aipinzinho frito. E aí eu não posso mais comer aipim frito. Mas o dia da minha folga é sexta-feira, mas sexta-feira tem uma feira aqui na Alzira Brandão. O que eu faço? Eu sinto de Deus no coração o desejo de trocar minha folga de sexta para segunda. Mas segunda tem uma feira na Rua Aguiar. Eu senti de Deus no coração o desejo de trocar para terça. Aí, conversando com o homem do pastel, eu pergunto: se eu trouxer o aipim, ele já cozidinho, tem como jogar aí? Claro, amigo. Eu mudei para sexta-feira, o aipim está fresquinho, fazendo amizade com o moço ainda disse: se eu quiser eu já trago cozido, não precisa nem esquentar lá na sua igreja. O sal do Senhor é o branco, que é o gostoso, ou é aquele rosinha que eu não posso colocar muito? É o branco. Então fica combinado assim, me manda o seu zap, eu não vou fechar nada agora, me manda o seu zap. Aí eu não falo com ele, mas eu o coloco na lista de mensagens da igreja. Aí ele passa a receber, né? Você recebe? Um monte de versículo, bom dia, Deus te abençoe, bom dia. Sermão, texto de sermão, leitura de sermão. Cara, não me bloqueia não, hein, gente? Bloqueia não, hein? Isso é para o bem, hein? Isso é evangelho. Por favor, bloqueia não. Fazer amizade por causa de versículo? Que isso? Agora, aí eu coloco na lista de mensagens, aí o indivíduo olha, é aquele moço, amanhã eu vou levar cozido, aipim. Aí eu leio e digo: eu não pedi, ele que falou. Aí quando ele traz o aipim, eu digo: amigo, eu não vou ter dinheiro para pagar. Ah, para o senhor é o mesmo preço do cru, não tem problema não. Aí na saída está o rapaz da pastelaria: trouxe o aipim para a gente poder fritar aqui na hora? Eu não pedi, ele que está sugerindo. Eu comer umzinho só não faz mal a ninguém. Aí ele vai e faz: enquanto está fritando, come aqui esse bolinho de aipim com carne moída. Aí eu como. Aí vem o aipim frito. Aí eu pergunto: tem um limãozinho? Aí o moço diz: tem, compra ali na frente. Aí eu compro o limão, que a minha esposa gosta de limão. É de Deus eu comprar esse limão. Aí eu compro o limão, aipim frito, como, e no final eu digo o quê? Eu nem queria, mas aconteceu da minha folga ser no dia da feira. Aconteceu de, ao mandar a mensagem do evangelho, o moço trazer o aipim cozido. Aconteceu que o cara da pastelaria lembrou de mim e resolveu fritar. Aconteceu. Quando eu vi, eu não tinha o que fazer. O que eu podia fazer? Pecar, né? É o que nós fazemos. Nós marcamos hora, nós enfeitamos o cenário do pecado, de tal modo que quando nós pecamos, o que nós dizemos?
Deus é testemunha que eu não falei nada, mas quando eu vi, aconteceu. Foi maior do que eu. Nisto Deus é testemunha. Eu não chamei, eu não marquei, aconteceu. E agora virou manchete. Sabe por que isso acontece conosco? Porque em algum momento da nossa vida disseram para nós: é impossível não pecar. Aí nós acreditamos, entramos numa de que, tudo bem, se é impossível não pecar, logo, já que eu vou pecar, que eu escolha os pecados que eu vou cometer para eu poder me dar bem. E aí nos ensinaram que uma vez salvo, sempre o quê? Aí que eu posso me desgraçar todo, que no final dá tudo certo. Não é verdade? Está tranquilo. O indivíduo não percebe que enquanto nesta vida já vive o inferno, a ausência de Deus. O indivíduo não percebe que enquanto nesta vida não agrada seu Pai celeste. O indivíduo não percebe que enquanto nesta vida vive já uma vida do diabo. A palavra do Senhor diz no verso de número 5, sabeis também que ele se manifestou para o quê? E é curioso que muitas vezes nós achamos, até Jesus deve ter pecado. Não, peraí, não é possível. E nele não existe o quê? Você crê que Jesus tira pecados? Você crê nisso? E na hora que você achar que vai pecar, você confia? Nunca é o que nós cremos, mas é se na hora H a gente confia. A palavra do Senhor diz: todo aquele que permanece nele não vive o quê? Todo aquele que vive pecando não o viu, nunca o conheceu. Não quer dizer que não possa estar na igreja, não quer dizer que não possa ser pastor, não quer dizer que não possa ser irmão e irmã fiel de oração, mas quem vive pecando nunca o viu e não o conhece. Pode repetir todos os textos e trechos, mas conhecimento de Deus não conhece. Ver a Deus nunca viu. A palavra do Senhor é clara. Sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não. Quando você conhece Deus, quando você ama a Deus, e você sabe que pecado é maldição, é transgressão, é sair dos caminhos do Senhor, é o errado, você não vive na prática do pecado. Essa história de pecado com horário marcado, essa história de pecado institucional, vamos marcar um dia para pecar, vamos marcar um dia para conversar, vamos marcar um dia para descer a língua nos outros, vamos marcar um dia para orar. Isso não acontece. Mas como nós brincamos com o pecado e achamos que o pecado está sob nosso controle. Em um determinado momento ensinaram a mim e a você que era tranquilo ser crente e ficar pecando. É tranquilo ser crente e cair de cachaça. É tranquilo ser crente e comer até não aguentar mais. É tranquilo ser crente e ser fofoqueiro. É tranquilo ser crente e viver roubando. É tranquilo ser crente e ficar invejando os outros. Dá nada não. E quem pode falar contra você? Se todos somos o quê? Pecadores. E tudo que o pastor pregar, basta repetir. Mas isso é difícil. Quem pode viver assim? Isso é complicado. Nem Paulo conseguiu viver assim. Em outras palavras, nós tornamos o pecado nosso amigo oculto, abrimos o valão da zona intermediária entre pecado e santificação, e o que nós fazemos? Estou lá tocar, estou vivendo essa zona intermediária do pecado e volto para saber do pecado. No meio do caminho eu peço perdão a Deus e busco viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso não é culpa nossa, mas nos ensinaram que dava para viver uma vida negociando com o pecado, que dá para ser predestinado e ser invejoso,
Ensinaram isso para nós. Por isso que quando nós lemos o Evangelho, e Cristo é a nossa referência, a palavra do Senhor diz: Ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como eu vivo uma vida sem a vivência do pecado? Eu tenho que permanecer nele. Se eu estou diante de uma circunstância, a primeira coisa que se deve pensar o que é? Jesus está aqui do meu lado. O que ele faria se estivesse no meu lugar? O que ele falaria? Quem ele ouviria? Que texto ele leria? Que oração ele faria? A única forma de não viver pecando é tendo Cristo como referência e permanecendo nele. Agora, se você é um crente dual, se você é um crente que vive a dualidade, determinada estação eu sou de Jesus, dependendo da novela da Record eu caminho para ser esse personagem, de um determinado momento eu sou igual a Jesus, mas dependendo do problema da minha vida eu escolho algum personagem para emular. Isso é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Jesus classifica isso, esse pecado, como loucura. A palavra do Senhor ainda diz: por que nós pecamos? Devido à nossa natureza. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por isso que nós pecamos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele, e a si mesmo se purifica, vai deixando de pecar todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é o quê? Quando você estiver diante de uma possibilidade de pecado, basta pensar o seguinte: meu Pai é puro. Daqui a alguns segundos ou algumas décadas estarei diante do meu Pai. Meu Pai me ama. Não vou fazer isso não. Talvez você pense agora: mas isso é difícil, isso é complicado. Não, meu irmão, não. Isso é covardia para com Deus. É colocar Deus como falando algo que nenhum ser humano pode fazer. É dizer que teu Pai que fez você à sua imagem e semelhança dele é mentiroso. É colocar na conta de Deus o seu pecado. É difícil? É difícil amar, não é, gente? Não é difícil? Um espermatozoide encontrar o óvulo, é difícil? É difícil, meu amigo. Há aqueles que infelizmente não conseguem, não. Um óvulo ser fecundado e aderir ao útero é o mais difícil do processo. Mas não é que acontece? Aquele útero começar a gerar vida é difícil? É difícil. E os enjoos? As mudanças no corpo? A produção de leite? A barriga que fica com aquela marca, de ponta a ponta? O umbigo que vem todo para fora? O nariz que fica arredondadão? A orelhinha? Pressão que fica alta do nada? E o pezinho que incha, já não entra mais no chinelo, na sandália? E a falta de posição para dormir? Mesmo assim, você aceita tirar essa criança para voltar a ter sua vida beauty? Ou você aceita continuar essa dificuldade? Aceita, sabe por quê? Porque ama. Não é questão de ser difícil ou de ser complicado. É questão do quanto que você ama a Deus. Se tu ama a Deus, tu vai. Se tu não ama a Deus, zona neutra do pecado, pecado como amigo oculto, vida de crente. Aí você fica orbitando esse triângulo diabólico. A palavra do Senhor diz, verso de número 8, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, verso 7, aquele que pratica a justiça, aquele que pratica o certo, o correto segundo a vontade de Deus, este é o quê? Assim como ele é? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Pode falar, gente, ele não vem não. Não pega não. Aquele que pratica o pecado procede do? Porque o diabo vive pecando desde o?
Você sabe quem é o diabo? Você quer saber quem é o diabo? Vamos dar um destaque a esse ser que nós sequer pronunciamos, dada a sua ineficácia na vida de todo aquele que nele crê. Primeiro, abra a sua Bíblia, João 14:30. Quer saber à luz das Escrituras quem é o diabo? Bora falar desse diabo. João capítulo 14, verso de número 30. João 14:30, a palavra do Senhor diz: já não falarei muito convosco, isso é Jesus falando, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele... Sabe por que na igreja presbiteriana nós não falamos muito do diabo? E sabe por que raramente você me ouve falar do diabo? É porque a gente tem que tratar o diabo igual Jesus tratava. Vem chegando o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. O diabo não tem nada contigo. Não pode ter, só tem se tu der. Diabo, você faz parceria com o diabo? Toda vez que tu mente, tu chama o diabo de teu fiador. Toda vez que tu quer matar alguém, tu chama o diácono como teu procurador, o diabo como teu procurador. Todas as vezes que você quer odiar teu irmão, todas as vezes que você tem inveja, você larga seu pai e você pede para o diabo para ser adotado e ele te carrega no colo, meu amigo. Se lembra das tentações de Jesus no deserto? Faz essas pedras se transformarem em pães. Se joga do alto, tudo te darei se prostrado me adorares. Tem certas coisas que Deus nunca prometeu para nós, mas o diabo... Você quer ter uma igreja com 5.000 pessoas? O diabo te dá. Você quer ter influência política? Você quer ser um cristão evangélico que tenha relevância no cenário político nacional? O diabo te dá. Se tu pedir a Deus, se não for da vontade de Deus, ele não te dá. Mas o diabo, você quer viver uma vida onde você nunca passe fome? Deus não te prometeu isso. Mas o diabo, meu amigo, ele te torna dono de franquias. Você quer viver uma vida onde você não tenha que lidar com ansiedade porque você tem tudo? Jesus nunca prometeu isso. O diabo, meu irmão, minha irmã, é o que ele mais quer. Você quer ser feliz para sempre? O Evangelho nunca te disse que tu vai ser feliz todo dia. Mas o diabo te dá felicidade a todo tempo. A palavra do Senhor, Jesus diz: vem chegando o príncipe deste mundo, e ele nada tem comigo. Crente não faz pacto, crente não conversa com o diabo, crente não trata o diabo como um ser autômato. O diabo não tem nada contigo. Se você imita Jesus e Jesus não tinha nada com o diabo nada tem de ti. Você tem medo do diabo? Se você tiver medo, aí o medo é uma coisa que ele tem de ti. Ele tem o teu medo. Diabo, ele nada pode ter de você. Medo do diabo? Faz isso não. A última pessoa nessa terra que você pode sentir medo é do diabo. Que mais a palavra do Senhor diz sobre o diabo? Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, verso 12. À luz do Evangelho, como se caracteriza este ser que Jesus em nada tem com ele? Lucas capítulo 8, verso 12. Explicação da parábola. A semente que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, são os que ouviram a palavra de Deus. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração Todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus e alguém te der um cutucão e disser assim: está vendo? Está vendo? Você acha que isso é sermão? Todas as vezes que você sentar
para ler a Escritura e você tiver uma vozinha na sua mente dizendo o seguinte: você acha que entendeu esse texto? Entendeu não. Você sozinho não consegue entender o texto. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o diabo, ele vem e arrebata a palavra do coração da pessoa. Com qual objetivo? Está escrito aqui, ó. 8, versículo 12. Para não suceder que crendo sejam o quê? Sejam libertos de si mesmo e do pecado. O diabo, como ele gosta que você mate o domingo, meu amigo. Como ele gosta, mas o diabo ele solta fogos. Se o inferno tem chamas, as labaredas chegam, quicam. Quando você diz: a mensagem hoje, acho que eu já sei, eu não vou não. O diabo diz: oba! Nem precisei usar alguém para tirar a palavra do coração, ele próprio já foi se eliminando na beira do caminho. Satanás, ixi, ele comemora como se fosse um gol de letra. Que mais esse ser faz? Abra a sua Bíblia, João capítulo 13, verso de número 2. João capítulo 13, verso de número 2. Sabe o que o diabo faz? Consegue imaginar essa mesa aqui, ó? Mesa que nós celebramos a ceia do Senhor? Consegue imaginar Jesus assentado, seus discípulos também ao redor? Os elementos postos. Você consegue imaginar uma ceia do Senhor onde o diabo está junto? Mas acontece. Aconteceu com Jesus. João capítulo 13. A palavra do Senhor diz... João 13, 2, durante a ceia, tendo já o diabo fez o quê? Filho de Simão, que? Quando que o diabo coloca no coração humano o sentimento de trair Jesus? É na ceia, meu amigo. E sabe como é que nós traímos Jesus? Quando nós dizemos: Jesus falou isso, mas ninguém consegue viver como ele viveu. Em outras palavras, Jesus é o quê? É o quê? Percebe no que você transforma Jesus? Sabe como é que nós traímos Jesus? Quando a palavra do Senhor nos ensina uma coisa, nós dizemos o quê? É muito difícil. Ninguém consegue viver assim. Você transforma Deus em quê? Em só teu Deus, mas tu chamou como pai o diabo. Como lidar com o diabo? Primeiro vamos ver os erros que os crentes mais cometem nessa questão com o diabo. Já viu o crente que ora pelo diabo? Já viu? Nunca viu? É o que mais tem. Ainda mais um momento como esse, olha só. Junta diaconal, conselho da igreja. Meus irmãos, estou sentindo aqui uma tentação maligna, estou sentindo o diabo andando em derredor. Orem para afastar esse diabo que está tentando me pegar pelo pé. Orem que eu estou sentindo aqui a presença do diabo. Oração pelo diabo. Sente o diabo e ora pelo diabo. Alguma vez Jesus orou pelo diabo? Sim ou não, igreja? Alguma vez Jesus disse: está chegando o príncipe desse mundo, vamos orar porque ele nada tem em mim. Mas nós oramos. Vamos orar pelo conselho, para que o conselho esteja blindado das seduções do diabo, porque o diabo ele anda na igreja. Ora pelo conselho, para que o conselho tenha vida próspera, tenha vida longa, para que nossas mulheres se sintam amadas, para que nossos filhos cresçam no amor do Senhor, para que os nossos trabalhos deem o fruto daquilo que nós tanto trabalhamos, para que os clientes dos presbíteros, para que os membros da igreja sejam fiéis ao Senhor na sua vida, no seu coração, em todas as demais áreas. Se ora pelo conselho por isso, não se ora por causa do diabo, não. Ninguém deve orar por causa do diabo, porque o diabo nada pode ter conosco, nem oração. Se você ora por conta do diabo, você está com medo. Aí o diabo já tem você. E é através desse medo que ele vai, meu amigo.
igual uma jiboia. Igualzinho uma jiboia, vai envolvendo, vai envolvendo. Tem veneno não. Vai envolvendo, vai envolvendo, vai envolvendo, vai envolvendo. Quando você vê, tem um estalo. Outro estalo. Sai como? Acabou. Outros erros que os crentes cometem. Sujo, endemoniado. O que os crentes fazem? Vou ligar para o pastor. Não expulsa o diabo. O demônio está ali. O mais difícil já aconteceu, está visível. O crente não cai para dentro. O que ele faz? Eu não posso ir porque eu estou em pecado. Então vou chamar alguém que tem autoridade espiritual. Meu Deus, mas é muita confusão, minha gente. Autoridade espiritual. Jesus veio e deu um certificado de autoridade espiritual. Está aqui fulano, formado na Universidade Espiritual da Vida. Se lembram daquele texto? Que havia um discípulo de João que expulsava demônios? E os discípulos disseram o quê? Jesus, repreende ele porque ele não anda conosco. Quem ensinou esse homem a fazer isso? Foi Jesus? O que Jesus diz? Deixa, porque não há quem faça isso e seja contra mim. Demônio, você não corre, demônio tu tira. E se há uma voz estiver na sua mente, eu não tenho autoridade espiritual, já é o demônio, porque a tua autoridade não nasce de tua vida. Tua autoridade nasce daquilo que se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Tem a ver com sua vida, tem a ver com Jesus. Quem tira é Jesus, quem purifica é Jesus. Mas os crentes, com licença para pecar, o que fazem? Pecam, surge o demônio, eu não tenho autoridade espiritual. Está errado. Outro erro que os crentes fazem, querem fazer acordo com o diabo. Domingo eu vou na igreja. Segunda-feira ainda estou sobre resquício do domingo. Na terça-feira a gente começa a conversar. Terça-noite eu estou lá, quarta-feira eu estou lá, quinta-feira eu estou que estou, sexta-feira ninguém me segura. Sábado à tarde a gente precisa chegar de novo num acordo. Que amanhã é domingo. E o pior, tem ceia. Eu preciso estar legal. Outro erro que os crentes cometem, querem compreender o diabo. Já viram isso? Psiquiatras do capeta. Conhece isso? Mas que figura é essa? Por que ele age como ele age? Será que se Deus o perdoasse, ele voltaria ao céu? Que figura enigmática. É chamado de Lúcifer, é chamado de Satanás, é chamado de diabo, é chamado de um inimigo. Jesus nem tocava no nome dele, alguma coisa tem aí. De repente rolou lá no céu, não ficou bem não, porque Jesus não tratou legal. Não sei, eu quero estudar este ser emblemático. Aí crente, Freud do capeta, Jung de Satanás, bota o diabo no divã dentro de casa e fica pensando, mas se todos nós fomos predestinados para ir para o céu e o diabo já estava no céu, será que então ele não é predestinado? E por causa da sua rebeldia que ele agora está no inferno? Mas o inferno não é eterno, eterno é Deus, o inferno só é infinito. Tudo que é infinito tem fim, só tem fim quando acaba. Esse acabar, será que não depende do diabo se arrepender? Se ele se arrepender, ele volta para o céu, está aí. E fica nessas divagações, nessas ilações, psicólogo do diabo, marcando horário e tudo para consulta. Diabo, sabe como é que você faz? E só tem uma forma. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso de número 7, versos 6 e 7. Tiago 4, de 6 a 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas em relação ao diabo devemos fazer o quê? Fazer o quê? Diabo, você não ora. Diabo, você não tem medo. Diabo, você não conversa. Diabo, sabe o que você faz? Resiste. Para o diabo você diz: não. Não tem nada com a minha mente, não tem nada com o meu corpo, não tem nada com essa igreja. Diabo, você resiste. E quando você resiste ao diabo, o que a Bíblia diz? Você crê nisto? Igreja da Tijuca, confia que se tu bater pé e resistir ao diabo, ele corre? Diabo corre. Primeira vez que fomos evangelizar, com 15 anos, tentando entregar panfleto ali, perto daquele Bob's da Cinelândia, ao lado daquela rua, Alcindo Guanabara, se eu não me engano, de repente, vem um velhinho, e o velhinho começa a dizer: eu não sei por que vocês perdem tempo, garotada jovem, garotada nova, devia estar jogando bola, devia estar com umas menininhas, garotada aí, saúde, esse negócio de Bíblia. Aí um começa a conversar com o velho, querendo evangelizar o velhinho. Outro entra em espírito de oração pelo velhinho. Eu começo a ouvir o velho. E a gente começa a bater boca com o velho. E aí, de repente, algum de nós percebe que tem alguma coisa estranha aqui. Está evangelizando, agora está batendo boca com um senhor de idade. De repente, esse senhor batendo boca conosco, o que ele diz? Aí, ó, já vem chegando um desses. Quando nós viramos, está chegando um homem, terno e gravata, uma pasta. Quando ele chega, que ele olha ele chega para nós, nós olhamos. Na mesma hora, o que me aconteceu foi ser tomado de paz. Quando eu olhei um homem que eu nunca havia conhecido chegar e se estabelecer aqui ao lado, me veio uma paz que eu não entendi nada. E esse homem se colocou, pôs-se de pé na frente desse velhinho e disse: paz do Senhor. Quando ele estende a mão, que a gente está olhando para o cara, que a gente olha para o velho, eu não entendi nada, o velho já estava na esquina. Eu fiquei sem entender como um senhor idoso conseguiu ser tão rápido. E aí, quando nós olhamos aquele homem já ir embora e retornamos para o homem que chegou, ele disse: por 3 vezes Deus me mandou vir aqui até vocês. E eu achava que vocês iam saber lidar com a situação. Mas eu vi que ele já estava se alterando. E eu vi ao mesmo tempo que os gritos já estavam fazendo as pessoas não gostarem de vocês, achando que vocês estavam agredindo o idoso. E na 3ª vez que Deus falou, eu vim. E no caminho eu já sabia, era o diabo. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Igreja da Tijuca, diabo você não dá microfone, você não joga confete, você não marca para orar porque está sentindo o diabo. Sabe o que você faz? Você resiste, você diz: não, na minha casa, não, no meu coração, não, na minha mente, não, no meu relacionamento com Deus, jamais. Diabo, crente com medo do diabo, o diabo não pode ter nada contigo. Se tu tem medo, se você acha que ele é uma força a qual se deve prestar respeito, que respeito, rapaz? Você vai ter respeito por diabo? O diabo não tem nada conosco. O diabo não tem nada com esta igreja. E enquanto esta igreja permanecer no Evangelho, todas as vezes que o diabo armar e essa igreja resistir, ele fugirá dessa igreja. Mas se nós nos deixarmos seduzir pelos meneios e a sensualidade do diabo, essa igreja se divide e ela acaba. Ou pior, ela passa a continuar sendo uma igreja, só que afastada de Deus e adotada por Satanás. Verso de número 10 para nós encerrarmos. Nisto são manifestos, 1 João 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, todo aquele que não faz o que é certo, todo aquele que não faz o que diz a Escritura, todo aquele que marca com o pecado, todo aquele que resolve tornar como o diabo seu companheiro, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. E ao mesmo tempo,
Também não procede de Deus aquele que não ama a quem? Se você lida com pessoas que não são amáveis, fuja. Se você lida com pessoas que têm dificuldade de amar, fuja. Diabo você resiste, perverso você não resiste, você dá ele na pipa. Cuidado. A palavra do Senhor diz: todo aquele que não pratica a vontade de Deus não vem de Deus. As pessoas às quais você se relaciona, você está botando quem para dentro da sua casa? Você bota pessoas que fazem a vontade de Deus? Ama você, ama a tua família, quer ver o bem-estar dos teus filhos? Ou você bota dentro da tua casa sommelier de tragédia? Cuidado com as pessoas às quais você caminha, especialmente aquelas que dizem para você, sabe o quê? Precisa ir na igreja não. Hoje é tranquilo, precisa vir não. Precisa comunhão com Deus não. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem todo aquele que não ama a seu. Igreja da Tijuca, esta manhã é uma manhã onde nós colocamos diante do Senhor o desejo da nossa mente. Talvez ao longo da vida você tenha muitas vezes passado por dúvidas com relação às questões diabólicas. E o diabo, através dos filmes de Hollywood, das questões imanentes de terceiros que nos contam suas experiências, nós achamos que o diabo é assim tão grande e tão forte. Mas nessa manhã você aprendeu da palavra do Senhor que diabo, ele não pode ter nada com você. Não tem seu medo, não tem sua atenção, não tem seu respeito, não tem sua presença, ele não tem nada, porque ele nada tinha com Jesus. Diabo, você resiste. Se você resiste, ele foge. Se nesta manhã você quer dar um fim a possíveis influências diabólicas do Senhor na sua vida ou na vida da sua família, vem aqui à frente, quero orar com você.